1979, o Bob Burden criou um personagem chamado Flaming Carrot, que foi primeiro publicado em histórias que saíram em coletâneas independentes, e na década de 1980 ele ganhou uma revista em quadrinhos própria, primeiro publicada de maneira independente, depois em algumas editoras menores, até chegar na Dark Horse, onde ele foi publicado durante os anos 90, e no comecinho dos anos 2000 chegou a sair alguma coisa pela Image. E o Flaming Carrot, apesar de não ser tão conhecida, é uma obra que chegou a ser indicada algumas vezes ao Eisner e chegou a ganhar o prêmio uma vez. Tá, mas sobre o que é Flaming Carrot? Flaming Carrot é sobre um homem que, para ganhar uma aposta, aceitou ler 5.000 revistas de histórias em quadrinhos em sequência numa sentada só. E ele conseguiu ganhar a aposta, só que a leitura causou nele lesões cerebrais permanentes. E depois de uma bebedeira, ele acordou 3 dias depois com um alto-falante implantado cirurgicamente no peito esquerdo dele sobre o coração. E desse alto-falante, ocasionalmente, uma voz misteriosa que ninguém sabe de onde vem, fala por ele e dá dicas ou conselhos espirituais. Então Flaming Carrot decidiu que ia vestir sempre pés de pato e uma máscara em formato de cenoura gigante que está sempre liberando fogo do topo, e acabou por acaso impedindo uma invasão alienígena. Então ele passou a ser considerado como um herói na cidade. Então, obviamente, o Flaming Carrot parte de algumas premissas das histórias de super-herói. Mas ela não é exatamente uma história de super-herói, e ela também não é exatamente uma paródia do que se faz nos super-heróis. Ela não é algo como o Radioactive Man, que eu já falei aqui no canal, que brinca com as tradições e os estilos e os períodos históricos dos quadrinhos de super-herói. Mas ele também não é algo como o Aragonés Destroy DC, ou Aragonés Massacra Marvel, que conta uma história num universo de deboche completo sobre as narrativas de super-herói. No Flaming Carrot, o Burden ele consegue manter um equilíbrio numa linha muito específica. Ele parte da premissa de alguns clichês das histórias em quadrinhos de super-herói, mas as narrativas do Flaming Carrot não são necessariamente super-heróicas. Ela está muito mais pro cotidiano, muitas vezes, do que para uma história exatamente de super-herói. Então é bem o meio termo entre a ideia do super-herói com alguns temas dos quadrinhos independentes. O Flaming Carrot é esse personagem que ele tem esse dano cerebral, então ele se comporta de maneira completamente imprevista, completamente aleatória. Então o Burden se aproxima aqui de algumas questões surrealistas, mas o surrealismo não está na estrutura da narrativa, não está no universo da narrativa. O mundo em que a história se passa é um mundo um tanto cotidiano, só que nesse mundo um tanto cotidiano tem personagens que se comportam de maneira um tanto aleatória, com tendências surrealistas. Então o Flaming Carrot é o personagem que ele vai agir de maneira completamente aleatória, não dá pra saber o que ele vai fazer. Ele vai agir como um herói, mas ele vai se comportar de um jeito completamente fora dos padrões de como um herói se comportaria. Ele vai solucionar os problemas de jeitos alternativos. E pra dar uma noção do que eu tô falando, tem uma história em que o Flaming Carrot ele encontra a morte. A morte, a entidade morte, ela tirou uns dias de folga e está passando na Terra, e por acaso o Flaming Carrot e a morte se encontram. E do encontro deles, o Flaming Carrot vai pedir para a morte mostrar para ele o momento em que ele vai morrer. E depois dele ter essa visão, eles começam a discutir sobre coisas como a finitude da vida, como o sentido da existência. Eles vão passar por toda uma discussão filosófica, para no final dessa conversa o Flaming Carrot concluir que eles devem ir no bar, que a morte deveria passar uma noite sem usar os poderes dela de morte e acompanhar o Flaming Carrot numa bebedeira em um bar da cidade. Então na história seguinte, apesar do Flaming Carrot ser considerado o herói da cidade e a morte ser a entidade morte, a história se passa toda na ida de um bar. Então o Flaming Carrot vai com a morte, ele encontra 2 amigos dele, um desses amigos é o Phantoball, que é um cara que a cabeça dele saiu do corpo e ele carrega dentro de uma sacola de plástico. Quando a morte pergunta, por que ele carrega a cabeça numa sacola de plástico? O Flaming Carrot diz que, quando eu conheci ele já era assim. Só não pergunta pra ele, porque ele é muito sensível no assunto. E deixa por isso mesmo. Então ele sai com um cara que tem uma cabeça numa sacola de plástico, com a morte tá tudo bem. E a história é sobre eles bebendo, sobre o dono do bar tentando roubar o dinheiro do Flaming Carrot, e sobre eles provocando uma grande briga de bar. Então apesar do Burden pegar esses personagens supostamente fantásticos, as histórias deles são um tanto cômicas, um tanto melancólicas, com temas que às vezes são do cotidiano. Numa história seguinte, o Flaming Carrot acaba sendo petrificado num acidente com produtos químicos.
Então toda a história é sobre o corpo do Flaming Carrot petrificado sendo disputado por pessoas aleatórias. Então os caipiras acham ele, levam para vender no mercado de pulgas, alguém compra porque uma gangue tinha colocado um prêmio sobre a cabeça dele, ele é vendido para a gangue pendura o cadáver petrificado do Flaming Carrot na parede como um troféu, daí tem as crianças que são fãs dele que vão atacar a gangue para recuperar o corpo. No final o cientista amigo dele descobre que ele está em hibernação e tem todo um desenrolar para tentar despertar ele, até que no final da história ele acorda. Então toda a história do Flaming Carrot, ele é só um objeto petrificado e ele só aparece no final para dizer que o tempo que ele teve em animação suspensa, ele esteve no limbo entre a vida e a morte. E na história seguinte, ele passa contando a experiência no limbo. Então essa é a história mais surrealista que eu li dele, e é basicamente uma história numa narrativa onírica, que tenta reproduzir a estrutura de um sonho. Então ele conta que ele primeiro se sentiu caindo e a queda levou semanas. Quando ele acorda, ele está pendurado numa árvore, ele é um tipo de fruta nessa árvore, e fica lá meses, né, como fruta. Todo dia uma mulher com uma criança aparece para ver ele. No começo ela não diz nada, mas depois de uns dias ela começa a xingar ele em espanhol. Até que um momento ele percebe que ele está maduro e ele cai do pé. Então ele se vaga para uma cidade, chega numa casa que é igual à casa dos pais dele em que ele vivia quando era criança, só que quando ele chega na casa e vai tomar um suco, a jarra diz para ele que aquela não é mais a casa dele. Depois ele quer sair dali e ele consegue uma dica de alguém desse mundo onírico de que ele tá nesse limbo e para ele sair ele tem que chegar num determinado lugar, só que de carro levaria anos para ele chegar lá e ele nunca conseguiria a tempo. O jeito mais rápido de chegar lá é jogando golfe. Então ele tem que participar de uma partida de golfe para passar por todos os buracos e chegar no lugar que ele precisa. Então toda a história ela segue uma estrutura narrativa onírica e o grande ponto da história é a seriedade que o Bob Burden dá para ela. Se a gente lê como uma paródia, é uma galhofa de bobagem e de aleatoriedade. Mas se a gente lê essa história levando a sério, ela é uma história que discute questões do subconsciente, da experiência onírica, e é algo que poderia ser uma história do Sandman. Então o grande ponto nas histórias do Flaming Carrot é como o Bob Burden consegue manter ela exatamente num nível em que fica entre o sério melancólico e entre a galhofa absurda. E ela fica bem naquele ponto em que a gente pode ler e interpretar das duas formas, e das duas formas fazem sentido. Tem uma história que eu acho que é um bom exemplo desse equilíbrio que o Burden mantém, que é logo depois que o Flaming Carrot conseguiu ressuscitar dessa experiência dele no limbo, ele resolve se vingar dos inimigos dele que estão comemorando achando que ele está morto. Então a história é sobre ele realizando um monte de vinganças aleatórias e absurdas contra vários personagens. Então ele sai com a lista dele de vingança, numa delas ele vai até o bar do cara que tentou roubar ele e cola na cabeça desse cara, usando super cola, um desentupidor de privada. Outra, ele vai numa loja, compra uma luva e um taco de beisebol e bolas de golfe. Vai até um churrasco que está sendo organizado pela gangue que tinha colocado uma recompensa pela cabeça dele, e do alto de um prédio ele começa a rebater bolas de golfe contra essa gangue e o churrasco deles para atrapalhar o churrasco deles. Então ele começa a fazer um monte de vinganças completamente idiotas. Só que no meio desses itens da vingança tem um ponto em que ele passa por uma ruela atrás de umas casas residenciais e ele para numa cerca e fica vendo um gurizinho que está brincando no pátio da casa. Daí do nada a porta da casa abre e sai uma mulher e fica olhando pro Flaming Carrot, olhando pra criança. E nesse momento eu tô acompanhando essa série de vinganças aleatórias e eu penso, pai, ele vai fazer alguma bobagem, a mulher vai gritar, vai se assustar e alguma coisa assim. E o que a mulher faz é, ela coloca as mãos no rosto, senta e começa a chorar. E diz, você nunca liga, você nunca manda uma carta, não tenta entrar em contato, só aparece nos aniversários dele no Natal, não diz nada e vai embora. E o Flaming Carrot pega a luva de beisebol que ele comprou na loja, deixa ali na cerca pro gurizinho, dá as costas e vai embora. E ele começa a pensar, é melhor eles estarem longe de mim, porque pelo menos eles vão poder ter uma vida digna. Mas será que ele um dia vai saber quem eu sou e vai embora? E assim, ó, no meio dessa comédia, dessa galhofa absurda de bobagem, tem essa cena em que o Bob Burden nunca tinha dado dica pra gente, porque o Flaming Carrot aparece como já sendo o Flaming Carrot, como esse cara que usa uma máscara de cenoura com chamas, com um alto-falante no peito, que se vê como um super-herói, mas fica fazendo coisas aleatórias. Só que daí a gente descobre que, pô, ele tinha uma família, ele tinha um filho. Antes de ler as 5.000 revistas em quadrinhos e sofrer a lesão cerebral e virar essa pessoa maluca. E ele sabe que, sendo essa pessoa maluca, se ele viver com aquela família, eles não vão ter uma vida decente.
e ele prefere se afastar. Então, do nada, no meio dessas bobagens aleatórias e cômicas, o Bob Burden coloca essa cena, que quando eu tava lendo me impressionou, porque ele mantém no nível da galhofa, e daí do nada ele tira completamente do eixo e te coloca nessa coisa melancólica, nessa coisa de revela, olha só, ele tem uma família, ele tem um filho que ele não pode viver com essa família, porque senão ele vai destruir a família dele e tal. Imediatamente depois, ele volta para a sequência de bobagens do Flaming Carrot. Então, o Bob Burden ele consegue manter a série justamente nesse ponto, entre o absurdo, o aleatório e o maluco, e do nada ele te quebra colocando essas coisas melancólicas ou essas coisas tensas, e logo em seguida ele volta de novo pro nível do absurdo. E essa é uma das grandes sacadas da série. E ele joga o personagem e os leitores juntos nessa situação dramática e tensa, e logo depois ele volta com bobagens. Por exemplo, tem uma história logo depois que é que o cachorro morto saltou e voou ao redor da sala. Que a história é que o Flaming Carrot ele é dono de uma lavanderia, e ele tinha um amigo dele desempregado, e ele deixa esse amigo como gerente administrando a lavanderia. Só que quando ele volta lá, ele descobre que o cara parou de trabalhar, o cara só dorme, fica sem fazer nada, a lavanderia tá toda destruída e cheia de lixo e coisas aleatórias, e ele acaba despedindo o amigo dele. Então tem uma história em que ele e os outros amigos vão lá para limpar a lavanderia. E tentando tirar o lixo, as coisas aleatórias que esse outro amigo dele deixou, eles encontram uma mala. E quando eles abrem a mala, de dentro da mala sai um cachorro morto que começa a voar e fazer coisas aleatórias na cidade. Então toda a história é sobre eles tentando capturar esse cachorro morto voador que está voando pela cidade fazendo coisas aleatórias. E ninguém explica de onde veio esse cachorro. Esse cachorro estava na mala que esse amigo dele que junta lixo e coisas aleatórias juntou. E a história se passa toda em volta disso. E o Burden, ele consegue de novo manter a história suspensa entre dois níveis, entre duas categorias estéticas diferentes, que é esse absurdo e essa seriedade exagerada, e é daí que vem a grandiosidade da obra. Por exemplo, tem uma cena em que o cachorro sai voando maluco, e daí tem um gurizinho, ele invade a festa de aniversário do time. E na festa ele empurra uma menina em cima das comidas, pisoteia o bolo e tal, e aparece o time comentando que ele pisou no bolo com as patas sujas. Enquanto tá acontecendo essa coisa que ao mesmo tempo é banal, mas ao mesmo tempo é completamente absurda, maluca, o cadáver de um cachorro voador pisoteando uma festa de criança, o balão de narração é extremamente sério e dramático. Ele fala, o pequeno time só vai ter uma festa de 6 anos uma vez na vida. E agora essa experiência foi destruída completamente pelo cachorro voador e ele nunca mais vai poder ter uma festa de 6 anos de novo. Pobre time e tal. Então tem todo um drama exagerado que é desproporcional às cenas. E muito do humor das histórias está nisso. E também tem uma crítica política que é parte do absurdo também. A gente tem que pensar, essa série teve seu auge durante a década de 80, durante a época do governo Reagan. E o governo Reagan é o auge do neoliberalismo nos Estados Unidos e desse nacionalismo exagerado dos heróis machões com armas que destruíam tudo e que lutavam contra os soviéticos. Então, ao mesmo tempo que o Flaming Carrot está passando por essas aventuras aleatórias dele, simultaneamente o Burden desenvolve várias narrativas paralelas. Uma delas, por exemplo, é do Gonzaga, é um cientista dissidente da União Soviética, em que ele descobriu uma técnica de como criar um explosivo mais poderoso que a bomba atômica usando celulite. Então ele opera infiltrado num spa e ele rouba a celulite de mulheres da alta sociedade para transformar no explosivo que ele quer fazer uma grande revolução nos Estados Unidos. E uma revolução comunista, mas aquele comunismo terrível, sabe? O terrorismo comunismo, o terrorismo vermelho que nos ameaça, mas é num tom de paródia sempre. E simultaneamente, esses terroristas comunistas, eles infectam o governador com um vírus que transforma a cabeça do governador numa cabeça de bebê. Então o governador é um homem adulto que tem uma cabeça de bebê, que às vezes ele consegue manter a lucidez e faz coisas de adulto, mas do nada ele começa a se comportar como um bebê. Então o governador foge da esposa dele se comportando como um bebê e desaparece. Ele acaba virando sem querer um líder de um grupo punk que passa a seguir ele. Enquanto isso, o prefeito também é afastado e acontecem novas eleições e tem toda uma manipulação para um novo governo comunista assumir o poder. Então chega num ponto em que a cidade do Flaming Carrot virou uma ditadura comunista, e é uma ditadura comunista muito absurda também, porque
enquanto o balão narrativo fala que o novo governo ditatorial comunista está promovendo censura contra a imprensa, aparece no quadro o soldado comunista invadindo o jornal e proibindo o jornal de publicar as tirinhas do Agar o horrível, porque o Agar é horrível. Então assim, é uma ditadura comunista, mas é uma ditadura comunista que usa o autoritarismo para coisas banais, para coisas aleatórias e bobas. Então tem toda uma crítica a partir de paródia a esse neoliberalismo do Reagan. Então ao mesmo tempo que é absurdo, ele usa esse absurdo para falar de questões sociais da época. E obviamente, tratando do tema do super-herói, chega num ponto em que o Burden decide fazer a versão dele da Liga da Justiça ou dos Vingadores, que são os Mystery Men. Então a premissa é que durante os anos 70, o Flaming Carrot se juntou a um grupo de super-heróis. E são todos super-heróis com habilidades absurdas ou inúteis, assim. Tem um cara que ele tem foles nas pernas que ele pode pular bem alto, então ele fica pulando e dando tiro do alto. Tem o Shoveler, que é um cara que ele luta usando uma pá, e esse é o poder dele. E o Mr. Furious, que é um cara que o poder dele é ficar muito, muito irritado. Então na primeira história dos Mystery Men, se passa no flashback nos anos 70, em que eles estão enfrentando um grupo de criminosos que eles conseguiram um dos pés do Hitler, que foi recuperado por alguém logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então um cientista, usando o pé do Hitler, ele clona o pé do Hitler e pega esses pés clonados e coloca dentro de botas com a suástica. Então a história dos Mystery Men lutando contra um exército de botas com pés clonados do Hitler que estão invadindo a cidade, estão chutando as pessoas até a morte. Então tem toda uma edição que é um exagero de batalhas épicas dos Mystery Men lutando contra esse exército de botas com pés clonados do Hitler dentro, que são pés malignos, porque eles são pés do Hitler, né, obviamente. E no final da história, eles vão se hospedar num hotelzinho na cidade. E a história seguinte é basicamente ele se hospedando no hotel e saindo para beber pela cidade. De novo, o Burden parte de uma premissa que está relacionado com os quadrinhos do super-herói, pega essa premissa e leva o absurdo, para logo em seguida pegar esses personagens e colocar eles num cotidiano. Então são eles saindo para ir no bar depois de lutar contra os clones dos pés do Hitler, eles fazendo pegadinhas um com o outro. Então, de novo, o Burden oscila entre o fantástico absurdo e pegar esses personagens e colocar em situações banais no dia a dia de um mundo que é banal, mas com pessoas que não são banais, com pessoas que vão se comportar de maneira completamente imprevisível. Tá, e por que o Flaming Carrot é importante? A gente tem que pensar que ele foi publicado durante a década de 1980. Durante a década de 80 é quando na indústria mainstream estava acontecendo toda aquela desconstrução do super-herói. Olha só, os super-heróis idealizados são um problema porque eles reproduzem valores idealizados de uma sociedade dos Estados Unidos dos anos 60, que hoje a gente percebe que tem vários problemas. Então, se eles reproduzem esses valores problemáticos, vamos mostrar os problemas dos super-heróis. Só que o Burden ele vai fazer uma desconstrução dessa ideia do super-herói, mas não com uma desconstrução psicológica, mas com uma desconstrução da seriedade. É pegar esses caras e mostrar, olha só como ser super-herói é absurdo, olha só como pessoas usando roupas malucas e achando que podem salvar o mundo e combater o crime são coisas ridículas. E o Flaming Carrot vai influenciar muita coisa depois, né? Por exemplo, as histórias do Peter David lá pela segunda metade da década de 80 com o Homem-Aranha, em que ocasionalmente ele pegava o Homem-Aranha e colocava ele em situações cômicas. Ou então a Liga da Justiça Internacional. A Liga da Justiça Internacional do Giffen e do Demetrius, ela basicamente parte desses conceitos do Flaming Carrot. Tu pegar esses personagens fantásticos e colocar eles pra morar junto, dividir um apartamento e fazer coisas banais do dia a dia. E o que absurdo pode sair daí? E consequentemente o X-Factor do Peter David, né, que veio logo depois, que também partia dessa premissa. Ou então Máscara, aquele personagem fantástico que se comporta de maneira completamente aleatória e com tendências surrealistas. Toda essa desconstrução do super-herói pro lado do ridículo nos quadrinhos dos Estados Unidos, ele vem do Flaming Carrot. E o mais óbvio, que talvez vocês devam ter percebido, é o Deadpool. O Deadpool surge originalmente nas histórias do Fabian Nicieza e do Rob Liefeld, só que o Deadpool, na origem dele, ele era um vilão chato. Era aquele personagem que era o inimigo, que ficava falando sem parar e que o Cable não gostava dele e falava, como o Deadpool é chato, e queria dar um soco nele e tal, pra ele calar a boca. Mas quando o Deadpool ganhou as histórias próprias dele, a proposta que trabalharam no personagem, que trabalharam até hoje,
é justamente de transformar ele num personagem aleatório que age de maneira maluca e inesperada. E o Deadpool hoje é um personagem extremamente hiperexposto. Tem a revista regular dele, tem as revistas especiais todo mês, tem participação em trocentas equipes. E apesar de ter muitas histórias do Deadpool, eu acho que são poucas histórias do Deadpool que realmente são boas. Mas o que tem de bom no Deadpool foi tirado do Flaming Carrot. O Deadpool atual é uma tentativa da Marvel de copiar os elementos do Flaming Carrot. Esse personagem que é aleatório, que age de maneira inesperada, que é um maluco. Até a própria ideia do Deadpool ter outras vozes na cabeça dele que conversam com ele é justamente o conceito do Flaming Carrot ter um alto-falante implantado no peito dele e que fala com ele uma voz que ninguém sabe de onde vem e ninguém sabe de quem é que tá falando. E ele interage com essa voz. Até isso no Deadpool é chupado direto do Flaming Carrot. Só que a diferença do Flaming Carrot pro Deadpool é que o Deadpool, ele se perde muitas vezes. Ele vai por uma bobagem que é a bobagem pela bobagem. Ou a bobagem pela referência, pela citação. E o Flaming Carrot é a bobagem, mas é uma aleatoriedade crítica. E essa bobagem que oscila entre a bobagem absurda e esses momentos sérios de melancolia. E levando o que é absurdo muito a sério e levando o que é sério de maneira muito boba. É justamente nessa tensão, nesse equilíbrio que o Flaming Carrot sustenta como uma história em quadrinhos relevante e boa. E que na maioria das histórias do Deadpool ele se perde. Eu acho que seria um material muito bacana para ser publicado no Brasil, principalmente as primeiras histórias. Essas produções feitas durante a década de 80, que não são muitas, não devem ter chegado a 20 números, o que foi produzido durante a década de 80. E se alguém, de alguma forma, puder ter acesso e puder ler algumas histórias, vale a pena porque são divertidas. E por hoje é isso. Quem puder, eu peço que curta e compartilhe o vídeo, porque ajuda bastante o canal a crescer. Quem tiver comentários também, sinta-se à vontade para comentar. E obrigado e até o próximo vídeo.